Olá, amigos e seguidores do Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Sejam bem-vindos ao programa Almoçando com Feijão, edição da manhã, onde você fica sabendo das notícias de Santa Catarina e manchetes dos jornais com apoio da CEPRAG, AIA Informática, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireiro Construtora, Lotérica Sombrio e Xcred. E vamos ao nosso toque de espiritualidade, que eu dedico aos meus amigos que estão aniversariando hoje, que são a Inês Cunha, Volnete Maquioro Silva, Sandra Cândido Margutti, Thalita Barbosa, José Jacques Kleiser, Dalila da Rosa, William da Boite Rosa, Harry Mosena Matos, Kátia Luana Pereira, Franciele Pereira, Miriam Alves, Edilene Goulart, Deusi Alexandre, Eliane Goulart, Renan Tavares Cabral, Noemi Spindler, Kelly Emerim Sup, Andréa Santana Rosa, Lu Pereira e Cilandra Bristotti Barda Talau. E para iniciarmos a segunda-feira, a nossa dica é: nunca se irrite. Se a condução custa chegar, tenha paciência. Se o vizinho incomoda, suporte-o. Sua irritação não pode melhorar as coisas, aí faz mal a seu fígado. Então, a irritação causa mais sofrimentos a nós do que aos outros, ao passo que a paciência é um bálsamo sempre pronto a suavizar as feridas próprias e alheias. Pense nisso enquanto nós vamos para as notícias de Santa Catarina. Cultivo e consumo de moluscos em Caieira e Barra do Sul e na armação do Itapocorói estão liberados. Cultivo de ostras, mexilhões, berbigões e vieiras na Caieira da Barra do Sul, em Florianópolis, e na armação do Itapocorói, em Penha, no litoral norte, estão desinterditados. A Secretaria da Agricultura do Estado e Pesca liberou a retirada, a comercialização e o consumo desses moluscos e seus produtos, incluindo nos costões e na beira da praia, na sexta-feira, dia 27. Já aconteceram novas interdições na localidade de Freguesia do Ribeirão e na costeira do Ribeirão, em Florianópolis, foram interditadas devido à presença da toxina diarreica. Ambas estão proibidas a retirada e a comercialização e o consumo. Liberou num e bloqueou no outro. O governo de Santa Catarina anuncia a prorrogação de concursos e diz que vai chamar 2.000 aprovados na educação. O governador Carlos Moisés afirmou que vai chamar 1.500 professores para a rede estadual e 500 profissionais, entre assistentes especialistas e educacionais. Esses cargos são para as funções de supervisor escolar, administrador escolar e orientador educacional. Há 9.082 profissionais selecionados que esperam ser chamados conforme o governo. O edital foi prorrogado do concurso foi prorrogado por 2 anos. Atualmente, a rede pública conta com 14.359 servidores no cargo de professor, 720 especialistas em assuntos educacionais e 1.279 assistentes de educação. Globo de domingo, Witzel chama a violência do Rio de genocídio e diz que vai acionar a ONU. O governador do Rio disse na tarde deste domingo que pretende pedir ajuda dos países que integram o Conselho de Segurança da ONU para enfrentar o que chama de genocídio que está em curso no Estado. Segundo ele, a violência nas comunidades cariocas e no Estado é resultado do comércio ilegal de armas e de drogas por parte de traficantes. Segundo o governador, a ONU poderia retaliar países como Paraguai, Bolívia e Colômbia e até determinar o fechamento da fronteira com o Brasil, caso haja uma política para barrar o tráfico. Gente, é um governador que muda de posição diametralmente de um dia para o outro. Isso porque na sexta-feira ele disse que o Rio de Janeiro era a segunda cidade mais segura do Brasil. Agora chama a ONU. Olha, não dá para entender esse governador. Ele, no mínimo, é bipolar. Na Folha de domingo, bares e restaurantes vão ao CAD contra a alta das tarifas do Mastercard. À véspera da entrada em vigor de um aumento de tarifa de 40%, a Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, abriu uma representação no CAD contra a bandeira do cartão de crédito, para barrar este aumento. Jornais de hoje, Folha de São Paulo, sob Moro, Polícia Federal tem o menor número de operações em 5 anos. Dados do primeiro semestre mostram que entre janeiro e junho, a Polícia Federal iniciou 204 ações, número mais baixo do que o registrado nos semestres anteriores.
Apesar de menos atividade nas ruas, cresceram o número de investigações e de valores de bens apreendidos de 2018 para 2019. No período entre 2009 e 2019, o pico de produtividade se deu no semestre imediatamente anterior ao da entrada de Moro no governo Jair Bolsonaro. Foram 360 ações entre julho e dezembro. Jornal O Globo: delatores da Lava Jato devolveram 1,8 bilhão de reais aos cofres públicos. 5 anos e meio após a Lava Jato desbaratar o maior esquema de corrupção já registrado no país, quase 60% do que os relatores prometeram devolver já entrou nos cofres públicos no Rio e no Paraná. De acordo com o levantamento feito pelo Globo, cerca de 221 delatores ressarciram 1,837 bilhão do total de 3,1 bilhões. Não foram levados em consideração os valores pagos por empresas em acordo de leniência com força-tarefa nos estados. Estadão: disputa por verba entre poderes chega ao STF. A disputa por recursos entre os poderes chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ao menos 9 estados tiveram que recorrer à corte ou foram acionados por ela em função de atrasos e tentativas de redução do valor dos repasses mensais feitos ao Judiciário e Legislativo nos últimos anos. Diante de orçamentos deficitários que impedem investimento em áreas básicas e levam até mesmo ao parcelamento dos salários dos professores, os governos tentam dividir o ajuste fiscal com órgãos que, em muitos casos, registram superávit. Donos de fundos de reaparelhamento, tribunais de justiça, Assembleia Legislativa e órgãos autônomos, como as promotorias estaduais, aplicam os chamados duodécimos, que são 12 transferências por ano, em obras milionárias pelo país, em plena crise. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, projeta erguer 2 torres novas por 1,2 bilhão de reais. Já o Ministério Público de Tocantins investe cerca de 4 milhões na construção e reforma de promotorias do interior e em Palmas. E o Legislativo de Goiás constrói uma sede de 44 mil metros quadrados, avaliada em 112 bilhões. Aqui em Santa Catarina, após ser derrotado na Assembleia Legislativa, em sua tentativa de reduzir em 500 milhões as transferências mensais, a partir do corte linear de 10%, o governo Moisés fechou acordo com os chefes dos poderes que prevê uma devolução de 268 milhões até o final do ano. Isso mostra que é sobra de recursos, mas só 6 dos 40 deputados votaram a favor da redução. A devolução, portanto, é uma conquista, apesar de não ser o modelo ideal, disse o chefe da Casa Civil de Santa Catarina, Douglas Borba. Com apoio da CEPRAG, a Informática, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireira Construtora, Lotérica Sombrio e Xcred, agradecemos a todos pela companhia e convidamos para estarmos juntos ao meio-dia com a segunda edição do Almoçando com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.